Olá pessoal, tudo bem? Nós faremos então a aula de hoje nesse formato aqui, né? É o último módulo da nossa apostila, o módulo sobre resolução de problemas, tá? Então foi a forma que eu encontrei para que eu consiga então, juntamente com vocês, criar algumas estratégias para resolução de problemas e também resolver alguns problemas com vocês. Nossa imagem de abertura então, ela traz o cubo mágico, né? E eu acho que todos vocês já devem terem visto ou tentado montar um cubo mágico, né? Então, quem criou o cubo mágico foi o professor Ernst Rubik, em 1974, né? E ele quis criar uma peça, então, que fosse tão perfeita quanto a geometria, tá? Por que que ele criou essa peça? Então, ele queria trabalhar com seus alunos da arquitetura, né, a ideia de terceira dimensão. E desde aí, então, este famoso quebra-cabeça, ele tem passado por muitas gerações e existem hoje, inclusive, campeonatos, né, em alguns países com o cubo mágico. Aqui, então, pessoal, ó, o cubo mágico, ele é um exemplo de que nem todos os problemas de matemática, eles precisam conter números, né? Então, o cubo mágico, ele é um problema de matemática, mas ele não envolve números, né, propriamente ditos na sua resolução. Também nem todos os problemas apresentam uma única solução. O cubo também é um exemplo desse tipo de problema, então não é somente uma combinação possível que vai fazer com que as formas fiquem de mesma cor, né? E existem outros problemas também que não têm solução. O que seria então um problema, né? Um problema de matemática é uma questão que ela pode vir enunciada com uma linguagem matemática, né, ou analisada através de métodos matemáticos, como, por exemplo, o raciocínio lógico, que ele é utilizado em, né, praticamente todos os problemas de matemática. Seguindo, então, nós temos aqui, pessoal, alguns procedimentos, tá, considerados essenciais para a resolução de um problema, tá? Isso aqui, turma, vocês vão levar para a vida, tá? Qualquer resolução de problema, é importante vocês seguirem esses procedimentos para que obtenham sucesso, então, na resolução do problema. Primeiramente, então, ler atentamente o problema e certificar-se de que houve compreensão do enunciado. É ler com atenção, né? E não ler de qualquer jeito, assim, ler ele realmente com atenção, né? Numa segunda leitura, destacar os dados que são apresentados, né? E qual é a pergunta que deve ser respondida. Então, deixem a pergunta bem clara, né? Bem destacada para vocês, para prosseguir na resolução. Após fazer isso, pessoal, verifique se os dados que o problema traz são suficientes para a resolução do problema. Tem problemas que não possuem solução, como eu já comentei antes. Por outro lado, tem alguns problemas que trazem informações que não são utilizadas, ou seja, são dados desnecessários, mas que estão ali justamente para que gere uma confusão, né? Ou então, simplesmente informações que não vão influenciar na resolução do problema. E depois que então que ele foi compreendido, né, deve-se buscar estratégias para solucioná-lo. Essas estratégias elas podem ser desenho, esquema, né, cálculo mental, enfim. A estratégia que vocês, né, com a criatividade de vocês, julgarem mais necessária. De qualquer forma, essa estratégia ela precisa ser registrada, né, para que depois vocês possam argumentar e compartilhar então essas informações com o professor ou com o colega. Ainda, após o problema, né, encontrada a solução, volte ao enunciado primeiro, né, antes de dar a resposta final. Verifique se aquela resposta, ela é mesmo, essa resposta que foi obtida, ela tem coerência com o contexto da questão. Porque, por vezes, nós encontramos um resultado, né, e fizemos uma conta lá, jogamos a resposta, e se formos ler novamente a resposta que nós encontramos não tem nada a ver com o que foi perguntado. Então, voltem no enunciado e vejam se faz sentido, né, a resposta que vocês encontraram com o contexto do problema.
verificar de novo, então, qual é a pergunta, né, para dar a resposta, então, de forma completa, né, e clara do problema. Além disso, então, tem alguns termos matemáticos que vocês precisam lembrar. Então, o que nós estudamos na aula, o que são os fatores, né? São os elementos que nós utilizamos para realizar uma multiplicação. Então, o produto dos fatores, né? Então, aqui, o produto é o resultado de uma multiplicação. Diferença sempre vem de uma subtração. Congruentes indicam a mesma medida. Então, são termos, enfim, não são muito mais termos, né? Que as aulas de matemática nos trazem, e a gente precisa lembrá-los para que não esbarre com um problema onde, sem saber o significado do termo, né, não consigo resolver. Então, é importante que vocês conheçam bem. E também ficar atento às preposições, o de, o da, o do, eles costumam sempre dar ideia de multiplicação, tá? Então, é certo que tem algumas estratégias, né, que são elaboradas para um determinado tipo de problema, podem ser utilizadas em outros, né? Então, a prática, né, pessoal, como a gente sempre comenta, quanto matemática precisa praticar, né? Então, a prática constante, né, possibilita um repertório de estratégias para a resolução dos problemas. E aqui nós temos outra informação, né, que a gente sempre comenta, né, os números e as letras aqui. Isso significa o quê? Ó? É para ser a matemática e o português, né, são matérias amigas. Por quê? Né? Como é que, se você não souber interpretar o enunciado de uma questão, como vai converter as informações do problema para a linguagem matemática? Então, vocês precisam primeiramente saber interpretar e depois para conseguir resolver, então, o problema em si. E pessoas que possuem o hábito da leitura costumam ter melhor desempenho na resolução de problemas. Então, quanto mais vocabulário a pessoa tem, mais facilidade terá na resolução dos problemas. Aqui, então, nós vamos iniciar com a resolução de uma questão da UBMEP, tá? Essa questão é da UBMEP de 2016, a tabela da multiplicação. Nível 1, tá, turma? Então, vocês não participaram ainda de nenhuma fase da UBMEP. O nível 1 é a partir do 6º ano, que envolve 6º e 7º ano, tá? Então, essas duas questões que eu trouxe para vocês são do nível 1. Talvez vocês achem difícil, mas não é nada que vocês não sejam capazes de resolver, né? Se estão destinadas ao nível 1 e o 6º ano faz parte do nível 1, vocês estão aptos a resolver. O 7º ano já, por sua vez, por ter uma carga de conhecimento talvez um pouco maior, pode utilizar de outras estratégias para resolver o problema. Mas eu vou construir a resolução destes dois problemas com vocês, tá? Então, o que diz o problema, tá? Cada letra de A a J representa um número distinto de 1 a 10. Na tabela a seguir, cada número escrito representa o produto do número de sua linha pelo número de sua coluna. Por exemplo, A vezes F, ó, resulta em 18. Okay. Então, o problema ainda diz, usando a equação... Ai, prof, mas o que é a equação? Tá? Equação se aprende no 7º ano, tá? Mas vocês conseguem ver aqui que é uma soma das letras, né? Eu sei que aqui de A até J são somente números de 1 a 10, né? Então, a soma de números aqui, ó, desses 5 primeiros números é igual à soma desses últimos 4 números, tá? Reparem aqui, ó, somente quem não pertence a essa soma é o J, tá? Todos os outros 9 números aparecem somados ali, né? Primeiramente, esses 5 aqui, e essa soma é igual à soma dos outros 4, tá? Então, são informações que o problema nos traz. Sabendo, então, esses 5 valores da tabela, determine o valor de cada letra de A até J. Tá, pessoal? Então, vamos observar aqui para a tabela, ó, dessas multiplicações resultantes aqui. E considerando os números de 1 a 10, que temos aqui, ó, qual deles tem somente uma possibilidade de resposta? Então, vamos começar aqui, ó. Então,
O 10 eu poderia fazer 2 vezes 5, 1 vezes 10, né? O 24 tem várias multiplicações aqui que nos resultam no 24. O 42 é o único número, tá? Que ele é obtido através de uma multiplicação de dois números, somente tem essa possibilidade aqui, tá? De que resulte no 42, que é 6 vezes o 7, tá? Então, pessoal, o que nós concluímos aqui? Que ou B vale 6 ou 7, ou H vale 6 ou 7. Eu sei que um deles tem esses valores aqui. Seguindo, então. Agora vamos pensar, então, no 18, pessoal. A tabuada do 18, ó, o 18 aparece na tabuada de quem? O 18 aparece na tabuada do 2, do 3, do 6, né? E do 9. Porém, observem só, o 6 já foi, né, utilizado aqui, então vamos eliminar ele, tá? O 7 também, o 7 não vem ao caso agora com o 18, tá? Então, na tabuada do 18, do 2, do 3, do 6 e do 9, o 6 eu não considero mais. Resta somente esses três números. Quem me dá 18? 2 vezes o 9, tá? Então, olha, já concluo aqui que A vezes F é 18. Então, ou A ou F vale 2, ou A ou F vale 9. Seguindo, tá, pessoal? Agora vamos pensar um pouquinho no 24. Deixa eu eliminar aqui quem nós já usamos. O 2 e o 9, ó, já foram utilizados aqui. Pensando no 24, então. Quem nos daria 24? O 5 não nos resulta em 24, nem mesmo o 10, tá? O 8, né? 3 vezes 8 dá 24, né? Então, ou o 4 vezes o 6 também dá 24, mas o 6 também já foi usado, né? Então, nos resta aqui para os 24, 3 vezes o 8, que é, então, as letras E e I, que nos dá o 24. Vamos eliminar aqui o 3 e o 8 da nossa contagem. Ó, já foi o 42, já foi o 18, já foi o 24, agora vamos pensar ainda no 20 e no 10. Agora tá mais tranquilo, né, pessoal? Então, para nos dar o 20, ó, quais são as possibilidades que nós teríamos para o 20? Seria 2 vezes 10, 20, né? Ou 4 vezes 5. Então, só restou 4 vezes 5 para o 20. D ou G valem 4 ou 5, né? E o último, então, é o 10, que ele provém de 1 vezes 10, valor de C e J. Bom, pessoal, temos então os valores aqui os valores possíveis para cada letra. Notem que, então, cada letra pode ter 2 valores, né? O que mais nós sabemos, tá? As informações que nós temos. Essa informação aqui, ela não traz o problema. Mas como nós tá tratando de uma soma aqui, né? E nós temos os números de 1 até 10. Então, a soma de todos esses números aqui nos resulta em 55, tá? O que nós sabemos, então? Que aqui nós temos uma soma, tá? Que eu vou chamar de S. Uma soma, né? Que eu vou chamar de S, que é um número natural, né? Enfim. Menor que 55, claro, né? Porque sim, não pode ser um número maior que 55. Nesse outro lado da igualdade, nós temos uma outra soma que também dá esse mesmo valor aqui, menor que 55. Esses dois valores, então, são iguais, tá? A soma desse cara aqui, ó, com o outro que é igualzinho a ele, tá? Dá um valor menor que 55, porque tá faltando alguém aqui para somar, né? Quem tá faltando? O J, tá? Então, nós temos aqui, ó, o que está para concluir? Nós temos 2 vezes esse S aqui somado, mais o J que não aparece aqui, ele nos dá 55. Beleza, então nós teremos que pensar o seguinte, ó, se nós retirarmos o J daqui dessa soma, né, do 55, 55 menos J, aí nós teremos o valor, então, desses números aqui de A até I. Nós conheceríamos o valor desse resultado aqui, dessas duas somas.
Agora vamos pensar nas possibilidades que temos. Ó. Se o J for 10, tá? Então, se o meu J for 10, eu fico aqui, ó, desconto do meu 55, 10, tá? Então, essas duas somas aqui, esse S, lembrando que ele é o mesmo valor, né, aqui e aqui, por isso que eu estou usando uma única letra, tá? Será que essas duas somas pode ser igual a 45, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Dois números iguais somados resultam em 45? Isso é o mesmo que dizer, pessoal, que o dobro de um número, né? Então, duas vezes essa soma aqui nos dá 45. Isso pode ocorrer, tá? Isso não tem como ocorrer, pessoal. Por quê? Tá? O dobro de qualquer número sempre resulta em um número par. Então, observe, 15 mais 15 vai nos dar 30, né? 25 mais 25 resulta em 50. Então, não tem como o dobro de um número, né, dar um número ímpar aqui, que seria o 45. Então, o que eu concluo com isso? Que J não é 10, tá? Então, J só pode ser 1 e o C 10, tá? Ok, então, conseguimos concluir a primeira informação concreta, que nós temos certeza que é verdadeira na resolução desse problema. Agora, seguindo, então. Se eu sei que o meu J é 1, ó, eu retirando 1 do 55, eu tenho 54, tá? Se eu sei que 54 é as duas somas juntas, cada soma vale 27. Né? Vamos lá, então, para a primeira parte, ó. Essa aqui é a primeira parte da soma. A mais B mais C mais D mais E resulta em 27. Quem eu conheço daqui? Conheço o meu C, tá? Então, eu vou retirar o C dessa soma aqui, porque essa informação eu já tenho, né? Eu não preciso mais utilizar ela aqui, que ela não vai fazer diferença. Então, eu retiro ele daqui e vai diminuir aqui o meu valor, né? 27 menos o 10. Então, que é o meu C que eu estou retirando. A soma agora somente de A, B, D e E resulta em 17. Tá? Cada letra, então, ela possui dois valores possíveis, né? De resultado. Então, eu vou iniciar aqui, ó. Essa estratégia, pessoal, vocês podem utilizar que vocês julgarem importante, né? Que vocês julgarem mais adequada para atribuir os valores aqui. Vocês sabem que o A tem dois valores, o B também tem dois valores e assim por diante. Eu inicio aqui, então, ó, pensando na menor soma possível, que entre os números do A, né? Que o A, então, poderia ser 2 ou 9, eu estou pegando sempre o menor valor. Então, o A sendo 2, o B sendo 6, o D sendo 4 e o E sendo 3. Esta menor soma possível aqui me resulta em 15. Tá? Bom, aqui de cima, ó, eu vi que a soma precisa ser 17. Então, não são esses valores aqui, A, B, D e E. Alguém está errado aqui. Agora, vamos analisar se nós fizermos algumas trocas, tá? Se trocarmos, então, o 2 pelo 9, tá? Ou seja, o A só pode ser 2 ou 9. Se nós realizarmos essa troca aqui, ó, essa soma vai passar de 17, né? Sendo 2 dava 15, 9 vai ser muito mais que 17. Então, o A, tá? Eu já sei, então, a princípio, ele vale 2. Ali, o que mais nós sabemos, então? Ó, se trocarmos, então, o 6 por 7, tá? O B, ele pode ser 6 ou 7. Se eu considerar que ele vale 7, nós chegamos a uma soma de 16. Não é o 17 ainda. Está chegando mais perto. Não passa, pelo menos, né? Se trocarmos agora o 4, ó, o valor de D, o 4 pelo outro valor possível de D, que é 5, e mantermos essa troca aqui, ó, aí sim chegamos no 17, tá? Que é o resultado que nós temos certeza que vale esses 4 números somados aqui, é o 17. E só para conferir, né, eu nem precisaria, mas aqui, se eu trocar o valor de 3 por 8, que é o outro valor possível para E, a soma também vai exceder 17. Então, olha, com isso, eu consigo concluir, pessoal, que o meu A, então, vale 2, tá? O meu B, eu troco, então, aqui, ó, vale 7, né? Se o meu B, então, valer 7, a minha soma fica com 16.
E aí eu troco 4 pelo 5. Então, o meu D vale 5, né? O C eu já sabia lá do início, da primeira parte. O E, tá? Não trocou, né? Então, o E fica valendo 3. E os outros números, então, ó, F, G, H, que são os números aqui da coluna, né? São os outros valores possíveis para as letras. Então, F igual a 9, G igual a 4, H igual a 6, I igual a 8 e J igual a 1, né? É um problema trabalhoso, né, pessoal? Mas vocês teriam outras tantas formas, né, de resolvê-lo. Às vezes fazendo testes, né? E claro que demorariam mais tempo, talvez, mas não deixa de ser uma estratégia, tá? Esse aqui é o primeiro exemplo, então, que nós realizamos. E agora vamos para o segundo e último exemplo, então, dessa aula. Depois, na apostila de vocês, tem outras questões da UBMEP, né, que eu quero que vocês também encontrem estratégias e as resolvam, tá? Aqui nós temos, então, um cubo, 5 por 5 por 5. Então, 5 centímetros aqui na largura, 5 no comprimento e 5 cubinhos na altura, tá? Imaginem que ele é todo ele formado por aqueles cubinhos da base 10. O que acontece aqui? Cubinhos foram retirados de modo que, para qualquer uma das faces, uma peça indicada pelo formato dos quadradinhos pintados de preto consiga atravessar o cubo e sair na face oposta. Então, aqui eu tenho 3 quadradinhos, ó. Imagine que isso aqui, ele está atravessando o cubo, retirando todos os outros 3 quadradinhos até chegar na face oposta, tá? O que nós teríamos aqui, então, ó, pessoal? Se fosse feito isso, eu teria retirado ao todo 15 cubinhos, né? 15 cubinhos daqui até o final. Se eu seguir esse raciocínio, com as outras duas imagens, ó, 15 assim, né? Daqui para cá 15 e daqui para baixo 15, tá? Eu teria um total de 45 cubinhos retirados. Mas será que isso faz sentido, pessoal? Vamos observar, pensa comigo, ó, no momento que essa face aqui está retirando todos os cubinhos, tá? Nessa mesma linha até a outra face, até encontrar ali a luz no fim do túnel, né? Então, nesse caso, sairia 15. Quando essa face aqui começar a atravessar o cubo, ó, até chegar do outro lado, tá? Aqui nessa primeira camada eu retiro 15, aliás, 3, né? Na segunda camada eu retiro 3 cubinhos de novo, ó, ele tá ainda aqui por dentro. 3 na primeira camada, 3 na segunda camada, né? Quando eu chego aqui na terceira camada, ó, notem que quando ele tá atravessando aqui, quando ele chegar aqui, já vai ter uma parte vazia, porque já terão cubinhos retirados, que já foram retirados aqui quando a primeira face avançou, tá? Então, eu não posso contar, pessoal, essa parte do meio aqui, porque já foram retirados 3 cubinhos dali. Então, eu conto 3 aqui, 3 aqui, 3 nesta camada aqui, ó, e 3 nessa última camada. Então, eu tenho 4 vezes o 3 aqui, né? 3 vezes 4, 12 cubinhos que foram retirados quando esta face aqui atravessou o cubo, tá? Agora a face de cima, tá? Vamos imaginar de novo que essa face aqui já foi retirada também. Essa face de cima, ó, na primeira camada, ela retira 3 cubinhos também. Na segunda, terceira e quarta camada, ó, quando essa face aqui atravessou o cubo, já retirou os cubinhos que esse aqui passaria para retirar, tá? Então, para essa imagem da parte superior do cubo, eu tenho uma vez 3 cubinhos que são retirados nessa camada aqui e uma vez 3 cubinhos que são retirados nessa última camada aqui, tá? Então, olha, pessoal, recapitulando, tá? Tenho 3 aqui que são retirados, tá? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui e aqui. Então, eu tenho, ó, ao todo, 6 vezes 3 cubinhos que são retirados e os 15 iniciais que foram retirados na primeira face, que eu considerei quando a primeira face começou a atravessar o cubo, que o cubo ainda estava completo, foram retirados 15, né? Então, aqui depois,
eu precisei descontar os cubinhos que já haviam sido retirados, tá? Não posso contá-los mais que uma vez, caso contrário, dá errado o meu cálculo, né? A minha resolução do meu problema, tá? Então, aqui no total, né, turma 15 mais 18, 33 cubinhos retirados. Tá? Então, está resolvido esse problema, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Quero muito que vocês treinem, então, os exercícios, né, esses problemas que estão na apostila e que estão indicados no roteiro para serem realizados. E façam da melhor forma, tá, pessoal, que vocês conseguirem, né? Então, no próximo encontro, sim, nós tiramos as dúvidas, né? Eu posso resolvê-las com vocês também, mas é muito importante que vocês, primeiramente, tentem, tá? Elaborem as estratégias de vocês, façam o que foi solicitado ali nos procedimentos de resolução de problemas, para que vocês obtenham o melhor sucesso, né, possível na resposta, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, então, tá? Por essa aula, nós ficamos por aqui, então, nessa aula, e até a próxima.